Para honra e glória nossa Cristo, estamos hoje no dia 158 de 365 dias com o Senhor. Agora no Salmo 88, graças a Deus. E primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. E vamos lá, Salmo capítulo 88. E aproveitando que você está aqui, deixa um like aqui para que você ajude o reino dos céus a chegar em mais pessoas, mais vidas, mais almas em nome de Jesus. E vamos lá, Salmo capítulo 88. Um cântico. Salmo dos Coraitas, para o mestre de música, conforme Mahalá Leanote. Poema do Esraíta Emã. Olha que maravilha, glória a Deus. Salmo capítulo 88, versículo 1. Ó Senhor, Deus que me salva. Que coisa maravilhosa. Ele já entende quem Deus é, ele já reconhece quem Deus é, e ó, Deus que me salva. Ele sabe o que o Senhor faz. Justamente Yeshua ou Yeshua é aquele que salva. A salvação do Senhor. Salvação. É o próprio nome de Jesus. Deus que me salva. Coisa linda, né? A ti clamo dia e noite. E aí você vê coisa maravilhosa, né? Salmo capítulo 1. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Olha aqui. Olha, estamos aqui lendo a lei do Senhor. Estamos aqui meditando na lei do Senhor. E sabe o que acontece? A nossa alma está clamando a Deus. A nossa alma está ansiando pelo Senhor. A nossa alma está buscando o Senhor. Isso é bênção. Versículo 2. Que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. E aí você vê, alguém que estava passando uma dor, uma dificuldade, uma aflição, um momento terrível, uma situação absurdamente complicada. No nível de Jó, você vê que situação terrível, né? Mas continuava com o Senhor, clamando a Deus. É isso que a gente tem que fazer, ó. Independente da situação que a gente está, a gente tem que clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a Deus. Por quê? Porque Ele nos ouve. Ele nos fortalece e, ó, nos dá gás pra gente continuar. O que importa é não parar. O que importa é continuar. O que importa é, independente da situação, do momento, a gente, ó, manter. Versículo 6. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim. Com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Olha, não parece muito com Jó? Os meus amigos se tornaram repugnantes. Eu me tornei repugnante para os meus amigos. Não parece com Jó? Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão tão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia. A ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo mortal? Ou seja, Senhor, não me deixa morrer, pelo amor de Deus. Não me deixa morrer. Eu quero louvar a ti. Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas? Os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Você vê, Deus, por favor, me ajuda. Senhor, eu preciso de ti. Eu necessito da tua presença. Se o Senhor não estiver comigo, já era. Tem misericórdia de mim, Senhor. Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levantaram-me o desespero. Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Cercaram-me o dia todo, como uma inundação
envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Misericórdia. Situação terrível. E aí você vê, esse salmo aqui ele termina, mas sem a confiança, digamos assim. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu deposito minha fé em Ti. Senhor, eu deposito minha esperança em Ti. Senhor, eu sei que o Senhor não vai me deixar, não vai me abandonar. Eu sei, Senhor, que o Senhor é comigo, não. Esse salmo aqui ele terminou, né, nesse espírito. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Você vê, é um salmo triste. Mas a questão é, olha, independente do dia, se nós estamos num dia triste, se nós estamos num dia feliz, independente, a gente vai clamar a Deus, a gente vai buscar o Senhor. E ó, tenha certeza que Ele já ouviu e Ele cuida de nós. Salmo capítulo 89. Poema do Esraíta Etan. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Que coisa linda. Nossa, que maravilha. E aí, ó, presta atenção aqui, ó. Um salmo é de dor, é de tristeza, é de agonia, é é um desabafo. E outro, cantarei para sempre o amor do Senhor. É louvor a Deus, é glória a Deus, é gratidão por quem Deus é. Que coisa linda. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Aí eu faço uma pergunta para você. Sendo muito sincero aqui, como meu pastor fala, abrindo meu coração para você. É melhor você viver, Deus, socorro, me ajuda. Eu tô aqui passando mal, eu tô com uma dificuldade terrível, eu tô em angústia terrível. Eu sou desprezado pelos meus amigos. A minha situação tá péssima. Me ajuda, Senhor. Ou você viver, cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Você prefere estar como? Com esse sentimento negativo ou com esse sentimento positivo de louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, engrandecer quem Deus é? É uma escolha. Você acha que esse aqui o ex-raíta Etan, ele não passou dificuldade? Ele não passava dificuldade, não passava aflição? Passava. Passava angústia? Passava. Mas ele escolheu, neste momento, louvar a Deus. Claro que em outro momento também ele podia estar mal, pedindo a ajuda de Deus. Mas a questão é, olha, escolha o máximo que você puder, buscar o Senhor, glorificar o nome dele, estar bem com Deus, colocar sua felicidade na lei dele. Escolha o máximo do tempo estar bem. É uma escolha. Olha, isso é uma coisa muito séria. Eu tenho certeza absoluta que se você quiser fazer uma lista, você consegue fazer uma lista com 10 problemas ou 100 problemas. Mas talvez você tenha dificuldade. Eu falo pra mim também. A gente talvez tenha dificuldade de fazer uma lista com 10 coisas que a gente agradece e enaltece o nome de Deus. Talvez a gente tenha dificuldade de fazer uma lista com 10 coisas maravilhosas que o Senhor fez na nossa vida. A nossa natureza é assim. Nós somos assim. Nós precisamos justamente ser o contrário. Olha, vamos agradecer quem Deus é. Vamos agradecer as coisas que Ele já fez por nós. Vamos agradecer porque Ele é bom. E vamos nos manter com esse sentimento. Olha, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é simples. Ainda mais quando a gente está passando pela prova. Louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor, enaltecer o nome dEle. Mas eu sinto, eu creio, pela lei do Senhor, eu imagino, eu entendo, o Senhor me mostra isso para a honra e glória dele, em nome de Jesus, que ele se alegra quando realmente a gente está buscando a lei dele. Ele fala, feliz é o homem que busca a lei do Senhor, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E olha, e nela encontra a felicidade. A nossa felicidade tem que estar no Senhor. Nós temos que nos manter na lei do Senhor, para que independente do tempo, nós tenhamos a presença dele. É ele quem nos renova. É ele quem muda o nosso sentimento. Vamos sofrer? Vamos. Vamos ter dificuldade? Vamos. Mas vamos alegrar. Vamos ficar felizes. Vamos enaltecer o nome dele. E assim é. Versículo 3. Tu disseste,
Fiz aliança com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o seu trono por todas as gerações. E aí você vê coisa interessante, né? Olha, aqui também é uma promessa messiânica. Lembra que Deus falou, olha, eu vou estabelecer o seu trono, Davi, por todas as gerações. E justamente isso é uma profecia falando a respeito diretamente de Cristo. Falando diretamente que Cristo assim seria. Cristo ele foi responsável por isso. Cristo cumpriu essa profecia. Versículo 5. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Nada nem ninguém. O Senhor é maravilhoso, é único, é perfeito. Na Assembleia dos Santos, Deus é temível. Mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? Olha, isso aqui é uma pergunta muito linda a se fazer. Porque assim, ó, quando nós começamos a entender que Deus ele é Senhor, soberano, poderoso, Rei, maravilhoso, excelente, santo é o seu nome. A gente começa a entender que ele é supremo, que ele é superior, que ele está acima de tudo e todas as coisas. E quando a gente começa a entender, olha, um pouquinho da criação de Deus, a gente começa a entender cada vez mais a grandeza dele. A gente não tem capacidade de entender um pouquinho da grandeza de Deus. A gente consegue entender um pouco o tamanho da terra, um pouco a criação do Senhor, um pouco os mistérios da vida, né? Que Deus permite que a gente entenda. Mas ainda assim a gente não consegue entender um pouquinho da grandeza de Deus. Mas fato é, acima de tudo e de todas as coisas, Deus é maior. Deus é superior. Deus é muito além. Olha, nós temos um Pai que está acima de tudo e todas as coisas. Acabou. Quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se o homem tem fidelidade com o outro, se o homem busca manter a amizade, manter a palavra, manter ali um contrato, manter ali um acordo com o outro, imagina Deus. Isso é algo para nós. A fidelidade de Deus é perfeita. Será que você está sendo fiel a Deus? Será que eu estou sendo fiel a Deus? Olha, essa questão da fidelidade, ela é muito importante a gente sempre lembrar. O homem pode não ver, o homem pode não saber, o homem pode não entender. Mas Deus vê, Deus sabe, Deus entende. E Deus sabe quando nós queremos errar, quando nós queremos falhar, quando nós queremos nos desviar. E justamente é aí que entra a necessidade de a gente orar. Deus, eu não quero errar, eu não quero falhar, eu não quero pecar, eu não quero fazer isso. A minha carne quer, mas a minha essência não quer, a minha alma não quer. A minha carne quer, a minha alma tem desejo, a minha alma tem vontade, mas a minha alma não quer. A minha alma não tem desejo, a minha alma não tem vontade. Por quê? Porque eu não quero desagradar quem tanto me fez bem. Eu não quero desagradar quem só me faz bem. Eu não quero desagradar o Criador de todas as coisas que escolheu me salvar. Que escolheu a mim. Eu não quero. Então, isso aqui é um chamado para nós. Deus fala, sejais santos como eu sou santo. Olha, sejais fiéis como eu sou fiel. Que sejamos fiéis ao Senhor. Olha, tudo aquilo que sua carne tiver vontade e você sabe na sua alma que é errado, ore a Deus. Deus, eu estou com vontade de falar isso, de ouvir isso, de ver isso, de conversar isso, de fazer isso. Não importa. Não importa qual seja o pecado, fale com Deus. Deus, fale, eu estou com vontade disso. E acredite,
Você coloca essa vontade, esse desejo na mão de Deus. E é Ele que vai te ajudar. É Ele que vai te fortalecer. É Ele que vai mudar a situação. Assim é. Olha, não lute sozinho. A fidelidade de Deus é lá e cá. Entenda, Deus é na sua vida. E Ele quer também que você seja íntegro. Versículo 9. Tu dominas o revolto mar. Quando se agitam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares com teu braço forte. Dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus, e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Tu criaste o norte e o sul, o tambor, o Tabor e o Hermon. Cantam de alegria pelo teu nome. Teu braço é poderoso, a tua mão é forte. Exaltada a tua mão direita. A retidão e a justiça são os seus alicerces. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. Você vê retidão e justiça. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Você vê a base do trono de Deus. Retidão, justiça. Olha, amor, fidelidade. Eu vou dizer mais o quê? Eu vou falar. O que eu tenho mais a dizer a respeito de você ficar em paz com Deus? A respeito de você ir para a presença dele em paz, com o coração aliviado. Ah, mas eu sou pecador, eu falho, eu erro, eu tenho esse pecado e outro aquele. Olha, como é que eu posso dizer para você assim de uma forma que não te escandalize, mas que também você venha entender sua responsabilidade? Ó, a natureza de Deus, ela é boa. Ela é extremamente boa. Você pode ter vontade na carne de errar, de pecar, de falhar. Você pode ter esse desejo. Faz parte da carne, faz parte da nossa natureza humana, faz parte da nossa natureza carnal. Você pode ter essa vontade e você vai ter. Vai acontecer de você ter. Mas sabe o que acontece? Deus, ele amou tanto a humanidade, mas tanto, que ele mandou seu filho para poder sentir na carne, na carne, tudo o que a humanidade sentiu. Para poder ter uma misericórdia ainda maior. Uma coisa é uma pessoa sentir fome, Deus olhar a humanidade e ver a humanidade sentindo fome, sentindo frio, sentindo medo. Outra coisa é Jesus vir, Deus mandar Jesus e Jesus passar fome, Jesus passar necessidade, Jesus passar aflição. Deus ele fez questão de vir para poder sentir na carne dele essas aflições, essa luta. E Jesus venceu. E pelo fato de Jesus ter vencido, nós temos retidão e justiça. Só que assim, é uma retidão e uma justiça que não é baseado em nós. É uma retidão e uma justiça que é baseada em quem ele é. Eu fico até me controlando assim para não falar determinadas coisas e não ter tempo para poder te explicar. E você entender de uma forma muito superficial, mas o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, presta atenção nisso. Não há nada que você possa fazer ou viver, ou seja lá o que for, que vai fazer com que o amor de Deus por você, ele se dissipe. Você pode ter uma vida absurdamente terrível, isso e aquilo, mas o amor do Senhor não vai sair da sua vida. O amor de Deus não vai sair de você. Deus escolheu você. Deus te amou. No meio de milhares de milhões, Deus quis você. E Ele assinou seu nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Como é que eu sei disso? Porque você crê. A fé é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus.
Você não tem como ter fé se Deus não te der. E você só consegue crer em Deus se Ele tiver te dado a fé. Então, se você tem fé em quem Deus é, se você tem fé que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, e se você confessa com sua boca que Jesus é seu Salvador, seu Senhor e Salvador, você já é salvo. Não é que você vai ser salvo, você já é salvo. Você só está confirmando que você é salvo pela graça do Senhor. Então, quando a gente começa a entender a graça, a gente começa a entender uma questão muito importante. Não é pelo seu trabalho, não é pelo seu mérito, não é pelo que você fez ou que você pode vir a fazer. É única e exclusivamente resultado do trabalho de Deus na sua vida. Olha, quando você trabalha, você é digno do seu salário. Vou dar um exemplo até mais, talvez mais simples. Existe um poço, existe um rio, e você pega aquele balde e você enche aquele balde, você tem um balde, você pega aquele balde e enche aquele balde de água. Você pode beber aquela água, você pode dar para alguém, você pode pegar aquela água e jogar no chão. Você pode pegar aquela água e jogar de novo no rio. Você faz o que você quer com aquela água. Você é digno daquela água. Porque você foi lá e pegou aquela água. Aquela água é sua. Você faz o que você quiser. Literalmente é você pegar, ir lá no rio, pegar a água e dar para uma pessoa. A pessoa que você quiser. Isso é graça. Graça é um mendigo contar para o outro onde é que tem pão. E saber que Deus, Ele é poderoso para mim dar pão e dar pão para o outro. Olha, eu só tô aqui. Não é porque eu sou péssimo, eu sou pecador, eu sou dos pecadores que eu conheço, eu sou o pior. Porque eu sei, né, meus pecados. Não sei os seus. Às vezes alguns dos meus pecados são mais aparentes do que o seu. E alguns talvez sejam mais ocultos do que o seu. Mas eu sei, eu sou muito terrível, pecador e mau. Mas eu sei que eu não vou ser salvo pelo meu trabalho. Mas justamente eu sou salvo pelo trabalho que ele fez por mim. Então, assim, pelo trabalho que ele fez por mim, pelo amor que ele teve por mim, pela fidelidade que ele teve por mim, olha, eu posso confiar na retidão daquilo que ele nos deu, que é Cristo. E posso confiar que a justiça está sobre mim. Começa pelo amor, passa pela fidelidade em Cristo, retidão em Cristo e justiça de Deus. Estamos simplesmente aperfeiçoados nele. Estamos simplesmente nos aperfeiçoando nele. Mas na eternidade já somos firmes. Olha, eu não quero que jamais você acredite, ou ache, ou pense que você é salvo pelo que você pode fazer. Você é salvo pela graça do Senhor. Agora, você como salvo, você não vai ter obras mortas. Porque a fé sem obra é morta. Ou seja, você como salvo, você vai glorificar a Deus. Você como salvo, você vai ajudar. Você como salvo, você vai para a honra e glória do Senhor curtir aqui. Porque você curtindo aqui, você literalmente está ajudando a levar a palavra de Deus para as pessoas, mais vidas, mais almas. Olha, é muito simples. Essa vida é um teste. Isso aqui, esse tempo que nós temos, de quando a gente nasce até quando a gente dá o último suspiro de vida, literalmente, isso aqui é só um teste. Estamos sendo testados se nós temos a capacidade de sermos salvos ou não. E não, ninguém tem a capacidade de ser salvo. Por isso que nós somos salvos pela graça. Mas aí que tá. Como participantes da graça de Deus, como herdeiros da graça de Deus, como recebedores dessa misericórdia, desse amor, dessa fidelidade, dessa retidão e dessa justiça, nós também temos que viver conforme o que ele ensinou. E aí a gente passa a amar o Senhor e querer seguir a lei dele, não por medo. Ah, eu tô com medo de ir pro inferno. Não, a gente não tem mais medo de ir pro inferno. A partir do momento que a gente entende que Deus nos amou,
que Deus nos escolheu, que Deus quis nos salvar. Mas a gente não quer fazer mal a Ele, porque Ele só fez o bem pra gente. A gente não quer errar pra não chatear Ele, pra não entristecer Ele, pra não desapontar Ele. Olha, eu tenho certeza absoluta que você não quer fazer mal pro seu amigo. Eu tenho certeza absoluta que você não quer fazer mal pra pessoa que te ama, pra pessoa que você quer o bem. E que você sabe que essa pessoa também quer seu bem. Eu tenho certeza que você não quer fazer mal pra essa pessoa. Você prefere você receber o mal em você do que nela. Aí que tá. É a mesma coisa. Olha, fala com Deus, confesse a Deus sua vida. Confesse a Deus seu coração. Fale com Deus aquilo que tá no seu coração. E olha, Ele vai te visitar. Ele vai te encontrar. E Ele vai mudar quem você é. Acredite. Nós não estamos falando de um Deus que fez a humanidade e abandonou. Não. Nós estamos falando de um Deus presente, que todos os dias está disponível para que a gente venha buscar Ele. Vamos correr por causa do horário. Como é feliz o povo que aprendeu. Opa! Que aprendeu. Olha, ensine a buscar a Deus. Ensine a clamar a Deus. Ensine a glorificar o nome do Senhor. Que você seja um ensinador. Que você seja uma ensinadora. Ensine como clamar a Deus. Como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te. Senhor, que anda na tua luz, que anda na luz da tua presença. Sem cessar, exultam teu nome e alegram-se na tua retidão. Você vê que coisa bonita, né? Pois tu és a nossa glória e a nossa força. E pelo teu favor exaltas as nossas forças. Você vê? Pelo favor dele. Deus podia fazer? Sim. Deus podia fazer? Não. Ele faz porque ele quer. Pelo teu favor exalta nossas forças. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo. Ó Santo de Israel, tu és o nosso rei. Você vê? Pela vontade dele. Numa visão, falaste um dia, aos teus fiéis disseste, cobri de força um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará atributos. Nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão. Que coisa linda, né? E aí você vê, a minha fidelidade e o meu amor o acompanharão. O que é melhor? É melhor você ter a fidelidade de alguém ou você ter o amor de alguém? Pergunta interessante, né? Às vezes você tem alguém ali que é muito fiel a você, que você sabe que você pode confiar, mas simplesmente essa pessoa não tem amor por você. Tem fidelidade no trabalho, tem fidelidade no que tem a fazer, tem fidelidade no que chega na mão dela para fazer. Vai lá e faz, é competente. Mas não tem amor por você. Ou simplesmente o contrário, né? Uma pessoa que te ama muito, mas te ama, mas é para chegar na hora, não chega. É para fazer um trabalho, não faz. É aquela questão do filho fingido, né? Que Jesus ele fala nas parábolas. Um filho fala, né? Se Deus quiser, nós vamos ler isso aí, mas só para fazer parte desse contexto. Simplesmente um filho chega assim, essa parábola é de Jesus, Jesus que conta. Né? É muito linda. O pai chega para um filho e fala: Filho, ó, amanhã eu vou precisar que você vá lá cuidar da terra.
eu tô precisando que amanhã você faça isso. Aí um filho, tudo bem, pai, beleza, eu vou lá, tá de boa, amanhã eu tô lá para arrumar sua terra, para fazer o que tem que fazer, e é isso aí. Pronto, beleza, meu filho. E o outro filho, ô pai, aí o pai vai lá e pede, né? Ô filho, vai lá na minha terra amanhã para cuidar da minha terra. O outro filho, pai, eu não vou não. Eu não vou nada, eu tenho o que fazer. O senhor não tem, eu tenho. Mas aí que tá. Esse filho, o que falou que não ia, ele foi. E o outro que falou que ia, não foi. Eu vou dizer que os dois não tinham amor? Creio eu que sim, que tinham amor pelo pai. Mas não tinham fidelidade, né? Um tinha e o outro não. Mas aí que tá. Nós temos um Deus que ele tanto tem fidelidade quanto ele tem amor. E, vixe, eu não sei nem como é que eu consigo te explicar isso de uma forma assim, para você entender na sua vida. No sentido assim de, ó, Deus é poderoso para entender quem você é. E é poderoso para mudar quem você é. Olha, vá para Deus de coração aberto. Vá para Deus sem escudo. Vá para Deus sem reserva. Vá para Deus sem palavra bonita. Vá para Deus sem máscara. Vá para Deus, ó, aberto. Fale! Abra a boca. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha algum sentimento negativo, não queira se esconder, fale, abra a boca. Se revele para o Senhor. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos ama e que é fiel. Nós temos um Deus que é fiel e que nos ama. Não tenha medo, não tenha restrição, não tenha vergonha. Fique em paz. Olha, às vezes você pode ter um amigo, às vezes você pode ter uma amiga que você não tem certa restrição. Você fala determinadas coisas que você nunca ia falar para ninguém. Para Deus é muito mais. Muito mais. Fique muito mais tranquilo na presença do Senhor. Muito mais tranquilo, porque, de fato, Ele que é poderoso de nos ouvir e tratar nossa vida. De nos ouvir e tratar nossos sentimentos. De nos ouvir e tratar nossa carne. Ele que é poderoso. Nossos amigos, as pessoas, né, no geral, elas podem nos ouvir, nos dar conselhos, mas não vão ser capazes de nos mudar. Quem nos muda é o Senhor. Quem nos muda é quem Deus é. É Deus que muda o nosso caráter. Então, fale com Ele. Se apresente a Ele. Senhor, minha falha é essa, meu pecado é esse, meu erro é esse. Socorro, me ajuda. Me ajuda. Não tenha vergonha. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão. E pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, a sua mão direita até os rios. Ele me dirá: Tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. E olha, isso aqui tanto é uma profecia a respeito de Cristo, que Cristo é o primogênito de Deus, tanto uma referência direta ao primeiro rei de Israel, porque Saul ele não foi considerado rei de Israel. Saul ele não tinha um coração conforme o coração de Deus. Saul foi um péssimo rei. Saul não foi considerado um rei. Ele sentou no trono, mas ele não teve um coração como um coração certo de um rei. Porque assim, de nada adianta ter coroa na cabeça, mas não ter um coração de rei. De nada adianta. De nada adianta ser chamado de rei, mas de fato não receber esse coração do rei. Ter esse coração de rei. Saul não tinha. Davi tinha. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará.
Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. E aqui, de fato, é uma menção direta, absoluta e excelente para Cristo, para o governo de Cristo, para o trono de Cristo. E isso que é interessante, porque muitas vezes o Senhor ele mostra a nós, para que a gente venha entender que ele abençoou o governo de Davi, mas infinitamente mais é abençoado o governo do próprio ungido de Deus, do próprio Jesus, do próprio Yeshua, do nosso rei. Isso é lindo. Nosso rei não é Davi, não. Nosso rei não é Salomão, não. Nosso Deus não é Saul, não. Nosso rei é Jesus, é Yeshua, é Yeshua. Yahushua. É aquele que morreu na cruz e é aquele que ressuscitou. Esse é o nosso rei. Esse é o rei da glória. Esse é o poderoso. Esse é o nosso Senhor. Versículo 30. Se os meus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Olha, parece algo violento, parece algo doloroso, parece algo triste, mas na realidade é o contrário. Deus corrige quem ele ama. Deus corrige quem é filho. Deus não corrige aquele que não é filho. Deus corrige aqueles que são filhos dele. Se você está sendo corrigido por Deus, se alegre. Se alegre porque isso é uma prova de que você é filho dele. Agora, cuidado. Se você faz o erro, vive no erro, come o erro, pratica o erro e não tem punição. Se isso acontece com você, cuidado. Cuidado porque seu pai não é Deus. Seu pai, cuidado. Deus, ele corrige quem ele ama. Deus, ele quer que você seja justo. Deus, ele quer que você seja correto. Deus, ele quer que você viva de forma justa e honesta. Ah, Deus, mas eu não quero por isso, por aquilo outro. Não importa. Vai ter que ser. Ou você é certo ou você é certo. Não tem meio termo. Deus quer filhos corretos. Ah, mas fazer o certo é trabalho dá. Ah, mas fazer o certo ninguém faz. Você não é ninguém. Ah, mas se for assim não dá certo. Não tem problema, vai dar. Vai dar certo. Entenda, você é filho de Deus e você sendo filho de Deus, você é obrigado a fazer a coisa certa. Agora, se você faz o errado e não há problema nenhum, complicação nenhuma, e você faz, e você gosta, e você quer viver no errado, cuidado. Cuidado. Cuidado porque Deus corrige os seus filhos. Versículo 35. Mas não afastarei dele o meu amor. Tá vendo? Vou corrigir, mas o meu amor não vai faltar. E só abrindo um parêntese, corrigir não é machucar, não é, não é levar um nível alto de dor e sofrimento, não. Corrigir é mostrar que tá errado. Tá errado, isso não é assim, tá errado. Você errou, você falhou, não é assim. Você tem que viver assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer o certo. Isso é corrigir. Não é machucar. Vamos seguir. Mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Olha, a fidelidade é de Deus para nós. Peraí, deixa eu repetir isso aqui. Isso aqui é algo muito sério. A fidelidade é de Deus para nós. A fidelidade não é de nós para Deus, mas é de Deus para nós. Entendeu? Jamais desistirei da minha fidelidade. Acabou. É Deus que escolhe ser fiel. É Deus que é fiel por natureza. Olha, pra gente é mais fácil do que tudo a gente servir a Deus. É só a gente, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Acabou. O resto tudo ele faz. Acredite. É só isso. Não tem mistério.
Medita na lei do Senhor de dia e de noite, o resto tudo se resolve, o resto tudo acontece, o resto tudo funciona. Como? Eu não sei, mas é Ele que garante. É pela fidelidade dele. Eu tô falando isso, tem gente até que vai achar que eu não tô, assim, que existe segredos, que existe caminhos, que existe outras formas. Não, não existe. Tenha compromisso com Deus. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. E todas as bênçãos ali do Salmo 1 vão te acompanhar. Não só do Salmo 1, mas da lei inteira. Porque você deu prioridade a Deus. Acabou. Versículo 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei, pela minha santidade, e não mentirei a Davi. Acabou. Que a sua linhagem permanecerá para sempre. E o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Acabou. Olha, Deus ele deixa claro que as promessas que ele deu para o seu povo estão contidas em Cristo e foram cumpridas e são cumpridas em Cristo. E nós somos um com Cristo. Se estende a nós, aqueles que creem. Bem-aventurados aqueles que não me viram aqui, mas creram. Esses receberam a bênção do Senhor. Também. Os que estão aqui vendo também receberam. Mas os que ouviram e creram também receberam. Olha, deixa eu te falar uma coisa. As bênçãos do Senhor, elas são muito maiores do que a gente consegue imaginar. Muito maiores. Versículo 38. Mas tu o rejeitaste, recusaste-o e te enfureceste com o teu ungido. Revogaste a aliança com o teu servo e desonraste a sua coroa, lançando-a no chão. O homem. Derrubaste todos os seus muros e reduziste as ruínas às suas fortalezas. Todos os que passam o saqueiam. Tornou-se objeto de zombaria para os seus vizinhos. Você vê. Mas tu rejeitaste. Entendeu? Deus ele fala, eu sou fiel. Mas você não. O erro nunca está em Deus, mas o erro sempre está em nós. Somos nós que rejeitamos o Senhor, somos nós que desonramos o Senhor, somos nós que pegamos a coroa que Deus nos dá e jogamos no chão. Tu exaltaste a mão direita dos seus adversários e encheste de alegria todos os seus inimigos. Olha, não alegre seu inimigo não. Faça isso não. Olha, uma coisa, para honra e glória do nosso Senhor Jesus, que eu aprendi com o meu pastor. Lembra de uma coisa. Quando você estiver com vontade de fazer uma coisa errada, lembre que sempre que você fizer uma coisa errada, você vai estar alegrando Satanás. Satanás vai estar lá olhando você e se alegrando, feliz, satisfeito. Mas sempre que você faz algo que é bom, que a lei do Senhor manda, que a lei do Senhor diz que é para fazer, algo que é para construir, para gerar, para formar, sempre que você está fazendo algo positivo, Satanás se entristece. Aí eu faço uma pergunta para você. Você quer entristecer Satanás? Ou você quer alegrar a Deus? Eu podia ter falado, você quer alegrar a Satanás ou a Deus? Não. Não, para nós, não há. Não, nós não temos como viver uma vida alegrando Satanás. Para a gente não existe isso. O mundo que vive assim, a gente não. Para nós só há uma única possibilidade: entristecer Satanás e alegrar a Deus. É uma escolha. Nós somos filhos dele. Como filhos dele, nós temos que andar desse jeito. Então, ó, alegre o Senhor sempre. Faça o que for. Olha, faça o que for, meu irmão. Faça o que for, minha irmã. O que for. Mas busque alegrar o Senhor. E ó, que Satanás se entristeça. Que Deus se alegre. Tiraste o fio da sua espada
e não o apoiaste na batalha. Deste fim ao seu esplendor e atiraste ao chão o seu trono. Encurtaste os dias da tua juventude, com o manto de vergonha o cobriste. Você vê, olha, Deus será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha do céu. Isso tudo é a promessa de Deus para Davi, o reino do Senhor, né, o reino de Cristo, e as promessas se estendem a nós. Mas nós rejeitamos a Deus. Nós recusamos o Senhor. Entende? O erro sempre tá em nós. A falha sempre está em nós. A dificuldade sempre é da nossa parte. Somos nós que erramos. Somos nós que escolhemos seguir um caminho distante do Senhor. Somos nós, a escolha é nossa. Não escolha viver dessa forma. Não escolha viver dessa maneira. Busca o Senhor. Escolha servir ao Senhor. Assim é. Versículo 45, versículo 46. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é passageiro a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor com a tua fidelidade, com a fidelidade juraste, que com fidelidade juraste a Davi? Lembra-se, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho que suportar de todos os povos, das zombarias dos teus inimigos, Senhor, com que afrontam a cada passo, o teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Você vê que salmo interessante, né? Ele começa glorificando a Deus, e Deus se manifesta e mostra a sua aliança, mostra seus decretos, e garante que ele já cumpriu a sua palavra. Também mostra que é o homem que busca ser contrário a Deus. E agora o salmista volta: Senhor, vem nos socorrer. Vem, porque os inimigos crescem. Mas bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Ou seja, toda honra, toda glória é do Senhor. Tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor. Toda honra e toda glória é sempre do Senhor. É o Senhor quem levanta, é o Senhor quem derruba. E voltamos para o Senhor. Assim é. Salmo capítulo 90. Oração de Moisés. Lembra lá atrás quando Moisés ele escreveu uma coisa linda? Então, tá aqui. Tá aqui o cântico de Moisés. E esse cântico, inclusive, ele vai ser entoado entre as nações. Ele vai ser um cântico entoado lá na frente. E que todos os povos vão louvar a Deus com esse cântico. Vai ser um momento muito maravilhoso. Esse cântico vai ser entoado. Foi entoado aqui na terra. Aqui nós vamos ter acesso a ele, né, a sabedoria do Senhor agora, para honra e glória do Senhor. E lá no céu vamos também ter acesso a ele. É muito lindo, né? E tudo isso é graça do Senhor. Aí que volta aquela questão. A lei do Senhor ela foi dada à humanidade e ficou restrita a um único povo, que foi o povo judeu, antes de Cristo. Cristo veio e expandiu para todos os povos que creem nele terem acesso à lei do Senhor. E isso é graça de Deus. Isso é um presente de Deus para toda a humanidade. Interessante, né? É que é isso. Deus... É aquela questão do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Peraí, se o pão é de cada dia, por que nos dai hoje? Aí que tá. Nós aqui já podemos comer um pouquinho da eternidade. Nós aqui já podemos experimentar um pouquinho lá do que vamos viver com o Senhor. Olha, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, se Deus quiser, nós vamos ler isso aqui. Está lá em Apocalipse. O cântico de Moisés. E entoavam o cântico de Moisés.
E aqui é literalmente o cântico que foi lá atrás, quando o povo estava no deserto. Deus deu esse cântico para Moisés. Aqui a gente vai ter de novo, aqui para a honra e glória do Senhor, agora. E lá na frente, eternamente, vamos entoar ao Senhor esse cântico. Olha que coisa linda. Isso é graça de Deus. Olha que presente o Senhor nos deu. Mais um. Vamos lá. Salmo capítulo 90. Oração de Moisés, homem de Deus. Ou cântico de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha, eternamente o Senhor é Deus. Ninguém te criou. Não há nada além de ti. Não há nada. O Senhor não tem prazo de validade. O Senhor é. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como a correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcham e secam. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos. Opa! Olha aqui nossos pecados secretos. Mas sabe qual é a arma para isso aqui? É a gente falar: Deus, ó, meu pecado é esse, minha falha é essa, me ajuda, me socorre. Deus quer ouvir isso de mim e de você. Não escapa, conhece as nossas iniquidades, não escapa os nossos pecados secretos. A luz da tua presença. Olha, nada nem ninguém consegue se esconder de Deus. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossas vidas, os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E aí você vê, a vida passa depressa e nós, ó, voamos mais rápido ainda. E aí, só abrindo um parênteses sobre isso aqui, faço uma pergunta para você. Quando você fechar os olhos e abrir, você vai se alegrar da vida que você teve? Você vai se alegrar pelo tempo que você usou? Você vai se alegrar pelas coisas que você fez? Porque assim, ó, os homens, eles buscam fazer bons investimentos, comprar boas coisas, vender, né, boas coisas que para eles talvez não sejam tão interessantes. Buscam fazer bons negócios. E prestam atenção em centavos. Centavos, prestam atenção. Mas e sobre o tempo? Olha, dinheiro vai e vem. Bens, oportunidades, pessoas. Mas e o seu tempo? Será que quando você fechar os olhos, eu fechar os olhos, nós vamos nos alegrar da vida que vivemos? Do tempo que passamos? Porque, ó, a vida passa depressa e nós voamos. Eu tenho certeza que você se lembra dos anos que você já passou. Anos que você já viveu. E eu te garanto uma coisa em nome de Jesus. Nunca mais vai voltar. O dia de ontem, que você viveu ontem, já foi. A questão é, será que o dia de hoje você está aproveitando? Agora, neste momento, eu sei que sim, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Por quê? Porque estamos meditando a lei do Senhor. E isso
Isso é aproveitamento real. Isso vale a pena. Isso são obras que, quando passarem pelo fogo, ficarão. Essas são obras de ouro. Não é obra de palha. É obra de ouro. Vai passar pelo fogo e vai ficar. Agora, as outras coisas... Eu falo isso pra você, mas também eu falo pra mim. Vamos seguir. Quem conhece o poder da tua ira? Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Olha, o Senhor é extraordinário. O Senhor é absurdamente além do que a gente consegue imaginar e pensar e sentir. Vai muito além. Quem é que conhece a tua ira? Quando o Senhor se chateia um pouco, a gente já é destruído. Imagina conhecer mesmo a ira mesmo. Olha, isso aqui talvez seja um dos salmos mais lindos e que mais nos ensina a respeito da nossa brevidade da vida. Sobre a brevidade da vida. Ensina-nos a contar nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Olha, ontem você era uma criança, hoje já não é. E uma coisa eu sei, amanhã nenhum de nós vamos estar aqui. Aproveite o tempo. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. É isso que importa. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Que coisa linda, né? Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Você vê, Senhor, olha, mostra a tua graça, mostra a tua luz, mostra o teu rosto sobre nós, sobre nossos filhos, sobre nossos netos, sobre toda a nossa posteridade. Seja conosco. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não é você que consegue ter resultado em qualquer coisa. Não é pelo seu trabalho, não é pelo seu esforço. Tudo vem de Deus. Sua parte, você sim tem que fazer. Você é obrigado a fazer sua parte. O que você tem para fazer, nem Deus vai fazer. Nem Deus vai fazer. O que você tem para fazer, só você pode fazer. E acabou. Agora, a parte dele, fica tranquilo. Se foi ele que te colocou, ninguém te tira. Se foi ele que abriu a porta, ninguém fecha. Se foi ele que te quis fazendo isso, ninguém pode ser contrário. Agora, a porta que ele fecha, ninguém abre. Aquilo que ele te tira, ainda que o mundo inteiro queira te colocar, é impossível. E aquilo que ele amaldiçoa, que ele diz não, aquilo que ele fala não, isso não é para você, não perca tempo com isso. É impossível. Mas entenda, é ele que nos dá a vitória. Meditemos na lei do Senhor de dia e de noite. E o Senhor nos coloca no caminho certo. Nos conduz para o que é certo. Olha, não importa na sua vida se você está perdido, ou se você já achou algo, se você já tem uma meta ou não. Não importa. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Porque é Ele quem faz questão de nos colocar no lugar certo. Para a honra e glória dele, em nome de Jesus. E esse foi o nosso dia 158. Para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Primeiramente, eu agradeço a Deus, em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui.
Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Escreve aqui embaixo, ó. Escreve aqui embaixo, nós, N-O-S. Não precisa nem de acento, só nós. Só para eu saber que você chegou até o fim. Escreve aqui nós, aqui embaixo, N-O-S. Só para eu saber que chegou até o fim. N-O-S. Só para saber que você chegou até o fim. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Jesus. E se inscreve aqui para amanhã, dia 159, estarmos juntos aqui para a honra e glória do Senhor, em nome de Cristo Jesus. É isso. Mais uma vez eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois é você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 158, em nome de Jesus. Amém.